Você já desistiu de algo porque parecia pequeno demais para fazer diferença? Já olhou para o seu começo e pensou que era insignificante demais para Deus usar? Hoje eu quero te mostrar uma das verdades mais revolucionárias que Jesus ensinou sobre o reino de Deus. Uma verdade que vai virar de cabeça para baixo tudo o que você pensa sobre grandeza, crescimento e impacto. Porque aqui está o que poucos entendem. Não despreze o pequeno começo, porque Deus começa no invisível. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender. E mais do que isso, pode libertar você de comparações destrutivas, de desânimo por causa de começos humildes, de frustração porque seus passos de fé parecem pequenos demais aos seus próprios olhos. Estamos falando da parábola do grão de mostarda, uma das imagens mais poderosas que Jesus usou para explicar como o reino dos céus opera. E quando você realmente entende essa parábola, quando você deixa ela penetrar no seu coração, sua forma de enxergar sua própria jornada de fé muda completamente. O mundo que vivemos valoriza o grande, o imediato, o espetacular. As redes sociais te bombardeiam com sucessos instantâneos, com influenciadores que parecem ter explodido da noite para o dia, com histórias de transformação que aconteceram num piscar de olhos. E no meio disso tudo, você olha para o seu próprio caminhar com Deus e se sente insignificante. Sua oração parece fraca. Seu testemunho parece sem impacto. Seu ato de obediência parece invisível. E você começa a pensar que talvez você não seja suficiente, que talvez Deus não possa fazer muito com o pouco que você tem para oferecer. Mas Jesus pega uma das menores sementes conhecidas na época e diz algo que deve ter chocado quem estava ouvindo. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Você já passou por isso? Já sentiu que Deus estava te chamando para algo, mas tudo parecia pequeno demais, modesto demais, humilde demais para realmente importar? Pois é exatamente aí que Jesus quer mudar sua mentalidade. Porque ele não está dizendo que o reino é pequeno. Ele está revelando que o reino começa pequeno, invisível, até desprezado pelos padrões humanos, mas cresce de uma forma que ninguém imagina. E olha o contexto em que Jesus está ensinando isso. Os judeus da época tinham uma expectativa muito clara sobre como o reino de Deus deveria se manifestar. Eles esperavam um reino político, um Messias que viria com exércitos poderosos, que derrubaria o Império Romano de uma vez por todas, que estabeleceria Israel como a maior potência mundial. Eles esperavam o grande, o imediato, o espetacular, poder militar, conquista territorial, domínio político. Mas Jesus vem falando de um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, algo tão pequeno que você mal consegue segurar entre os dedos, algo que aos olhos humanos parece completamente inadequado para representar qualquer tipo de reino, quanto mais o reino do Deus Todo-Poderoso. E aqui está a revelação que muda tudo. Grandes coisas têm pequenos começos. Deus escolhe propositalmente começar no lugar mais improvável, da forma mais humilde, com o que parece mais insignificante aos olhos do mundo. Por quê? Para que quando o crescimento acontecer, quando a transformação se manifestar, quando o impacto se tornar visível, fique absolutamente claro que foi obra divina, não esforço humano, para que toda a glória vá para Ele, não para nós. Para que ninguém possa se gabar dizendo que foi por causa do tamanho inicial, da aparência impressionante desde o começo, dos recursos abundantes que já existiam. O grão de mostarda, quando plantado, é praticamente invisível. Você o enterra na terra e não vê nada. Nenhum sinal externo de que algo extraordinário está prestes a acontecer. Mas debaixo da superfície, onde nenhum olho humano alcança, está acontecendo um processo sobrenatural. A semente está germinando, criando raízes, se preparando para brotar. E então, no tempo certo, ela rompe a terra e começa a crescer. E cresce, e cresce, até se tornar uma árvore grande o suficiente para que os pássaros do céu venham fazer ninhos em seus ramos. O que era desprezível se torna abrigo. O que era ignorado se torna refúgio. O que ninguém esperava se torna impacto que alcança muitos. E essa é a lógica do reino que vira tudo de cabeça para baixo, que confronta todos os nossos valores sobre o que realmente importa,
sobre como Deus realmente opera. Hoje você vai entender por que o reino de Deus cresce onde ninguém imagina. Por que ele escolhe o pequeno para fazer o grande. E como essa verdade pode transformar completamente a forma como você enxerga seus próprios começos modestos. Suas sementes de fé que ainda não germinaram. Seus passos de obediência que parecem invisíveis, mas são preciosos aos olhos de Deus. Antes de a gente mergulhar mais fundo nessa verdade, eu quero saber de você. Qual é o pequeno começo que você tem desprezado? Aquele passo de fé que parece insignificante demais? Deixa aqui nos comentários, porque quando a gente compartilha essas experiências, a gente se encoraja mutuamente e percebe que não está sozinho nessa jornada. A sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar mais pessoas que precisam ser lembradas de que Deus valoriza o pequeno. E se essa mensagem está tocando no seu coração, clica no like e se inscreve no canal para continuar explorando essas verdades do reino que vão transformar sua forma de viver a fé. Agora vamos entender exatamente como o reino cresce a partir do que parece invisível. Então vamos mergulhar agora na lógica completamente invertida do reino de Deus, porque aqui está onde a transformação da sua mentalidade precisa acontecer. O mundo que vivemos opera segundo um conjunto de valores muito claro. Comece grande, impressione logo, mostre resultados imediatos. Você abre as redes sociais e vê todo mundo celebrando conquistas instantâneas, sucessos explosivos, números impressionantes desde o primeiro dia. A cultura nos diz que se você não tem algo grande para mostrar rapidamente, você está falhando. Que se seu projeto não decolou imediatamente, talvez não valha a pena continuar. Que se seu ministério não tem milhares de seguidores logo de cara, talvez Deus não esteja nisso. Mas o reino opera com uma lógica completamente diferente. Uma lógica que vira tudo isso de cabeça para baixo. O reino diz: comece pequeno, seja fiel no pouco, deixe Deus fazer crescer no tempo dele. E aqui está a verdade oculta que muda tudo. O mundo valoriza o visível, o mensurável, o impressionante desde o início. Mas o reino valoriza a fidelidade no invisível, a obediência quando ninguém está olhando, a semeadura paciente que um dia vai produzir colheita abundante. E quando você entende essa diferença, quando você realmente internaliza essa verdade, você para de se medir pelos padrões do mundo e começa a viver segundo os valores eternos do reino. E olha que revelação poderosa sobre por que Deus escolhe o pequeno. Ele não começa pequeno porque não tem opção, como se ele fosse limitado em poder ou recursos. Deus poderia fazer qualquer coisa grande imediatamente se quisesse, mas ele escolhe começar pequeno propositalmente porque o processo do pequeno ao grande revela quem você realmente é nos bastidores da sua jornada. Revela se você é fiel quando ninguém está aplaudindo, quando não há holofotes, quando não há reconhecimento público. Revela se você obedece a Deus porque você realmente o ama ou se você só quer a glória que vem com resultados impressionantes. E tem mais. O processo do pequeno ao grande revela se você confia em Deus ou se você precisa de validação externa constante. Porque quando você está no começo pequeno, invisível, aparentemente insignificante, você precisa ter convicção profunda de que Deus está operando, mesmo quando você não vê evidência externa. Você precisa acreditar que Ele é fiel mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Você precisa confiar que a semente está germinando debaixo da terra, mesmo quando a superfície ainda parece estéril. E essa confiança no invisível, essa fé que persevera quando não há nada palpável para se agarrar, isso é o que Deus está cultivando em você através do processo. Agora vamos aos exemplos concretos de como o reino cresce a partir do pequeno, porque isso vai te ajudar a enxergar que o padrão de Deus sempre foi esse. Jesus começou seu ministério terreno com 12 homens comuns. Não eram rabinos famosos, não eram líderes políticos, não eram filósofos respeitados. Eram pescadores, cobradores de impostos, gente sem credencial religiosa, sem poder social, sem influência cultural. Aos olhos do mundo, aquele grupo era insignificante.
Se você estivesse planejando um movimento que transformaria o mundo, você nunca escolheria começar assim. Mas Jesus escolheu exatamente esse começo humilde, esse grupo improvável, porque ele sabia que quando aqueles homens fossem transformados pelo Espírito Santo, quando aquela semente pequena germinasse e crescesse, ficaria absolutamente claro que foi obra de Deus, não estratégia humana. E olha o impacto daquela decisão. Daquele começo modesto, nasceu um movimento que literalmente transformou o mundo inteiro. Daqueles 12 homens sem importância aos olhos humanos, veio a igreja que se espalhou por todas as nações, que sobreviveu a perseguições brutais, que atravessou séculos e continua viva hoje. E tudo começou pequeno, tudo começou invisível, tudo começou de uma forma que o mundo jamais escolheria. Pensa na viúva que Jesus observou no templo. Ela deu 2 pequenas moedas, tudo o que ela tinha. Homens ricos estavam dando quantias enormes, fazendo doações que impressionavam todo mundo, garantindo que seus nomes fossem lembrados. Mas Jesus ignorou todas aquelas ofertas grandes e chamou atenção para as 2 moedinhas da viúva. E ele disse: essa mulher deu mais do que todos os outros juntos. Por quê? Porque ela deu tudo. Porque ela confiou em Deus com o pouco que tinha. Porque ela não reteve nada. E Jesus exaltou aquela oferta pequena acima de todas as ofertas grandes, mostrando que no reino o que importa não é o tamanho aos olhos humanos, é o coração por trás da entrega. Pensa no menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, estava com fome. Os discípulos olharam para aquela situação e viram impossibilidade. 5 pães e 2 peixes não eram nada diante daquela necessidade gigantesca. Qualquer cálculo humano diria que aquilo era ridiculamente insuficiente. Mas o menino entregou o pouco que tinha nas mãos de Jesus. E Jesus pegou aquele começo pequeno, aquela oferta aparentemente insignificante, e multiplicou de tal forma que alimentou toda a multidão. E ainda sobraram 12 cestos cheios. O pequeno nas mãos de Jesus se tornou abundância sobrenatural. E deixa eu trazer isso para situações ainda mais cotidianas, para decisões que você enfrenta todo dia. Uma palavra de testemunho que parece pequena, que você acha que não vai fazer diferença, pode ser exatamente o que Deus usa para salvar uma alma. Você nunca sabe quando aquela frase que você falou com sinceridade, aquele versículo que você compartilhou, aquela oração que você fez por alguém, vai ser a semente que germina e produz vida eterna. Um ato de bondade simples que você nem considera muito pode ser exatamente o que muda completamente a trajetória de vida de uma pessoa. Aquele copo de água fria, dado em nome de Jesus, aquela palavra de encorajamento num momento de desespero, aquela ajuda prática quando ninguém mais estava olhando. Isso tem valor eterno no reino mesmo quando parece pequeno aos seus olhos. E aqui está uma conexão linda que Jesus faz em outro momento do seu ensino. Ele fala sobre fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá, e nada será impossível para você. Jesus está usando a mesma imagem. A fé genuína não precisa ser grande aos seus olhos. Ela não precisa impressionar você mesmo. Ela só precisa ser real. Mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, se for genuína, se estiver depositada no Deus Todo-Poderoso, ela tem poder para fazer o impossível. E olha que liberdade isso traz para a sua jornada. Você não precisa ter fé gigantesca, inabalável, que nunca duvida. Você só precisa ter fé genuína, mesmo que seja pequena. Você não precisa mover montanhas com sua própria força. Você só precisa ter fé real num Deus que move montanhas. A questão não é o tamanho da sua fé, é a grandeza do Deus em quem você confia. E quando você entende isso, quando você para de tentar fabricar uma fé gigantesca e simplesmente entrega a fé pequena, mas genuína que você tem, aí Deus pode fazer maravilhas. E aqui está algo que vai tocar fundo no seu coração. Deus não precisa que você seja perfeito. Ele só precisa que você seja disponível. Ele não está esperando você ter tudo resolvido, ter fé inabalável,
ter recursos abundantes. Ele só está esperando você dizer: Senhor, isso aqui é tudo que eu tenho. É pequeno, eu sei, mas é seu. Faz o que tu quiseres com isso. Deus não precisa que você tenha muito. Ele só precisa que você entregue o pouco que tem com fé. E quando você faz isso, quando você coloca nas mãos dele aquele pequeno começo, aquela semente de fé que mal se vê, ele faz crescer de formas que você nunca imaginou possíveis. E olha os bastidores dessa verdade. O processo do pequeno ao grande é onde a transformação do seu caráter acontece. É na fidelidade com o pouco que Deus está te preparando para o muito. É na obediência quando ninguém está vendo que Ele está moldando você para o impacto público. É na semeadura paciente no invisível que você está sendo preparado para a colheita visível. E se você pular essa fase, se você tentar forçar o crescimento antes do tempo, você vai ter tamanho sem raiz, estrutura sem fundamento, aparência sem substância. Comenta aí. Deus usa o pequeno. Agora eu quero ir ainda mais profundo e trazer essa verdade para a sua vida prática, para as decisões que você enfrenta todo dia, para aquelas áreas onde você tem desprezado o pequeno começo que Deus te deu. Porque aqui está onde a transformação precisa sair da teoria e entrar na realidade concreta da sua jornada. Não despreze seu pequeno começo. Não olhe para aquela oração que parece fraca demais, cheia de dúvidas, sem eloquência, e ache que Deus não se importa com ela. Aquela oração sincera que você faz no seu quarto, quando ninguém está vendo, quando você mal consegue juntar as palavras porque a dor é grande demais, ou a confusão é profunda demais, essa oração importa. Deus não está esperando orações perfeitas, Ele está esperando orações genuínas. E aquele pequeno começo de buscar a presença dEle, mesmo que seja com palavras tropeçadas e fé vacilante, é uma semente que Ele vai fazer crescer. Não despreze seu testemunho que parece insignificante. Você olha para sua história e acha que não é dramática o suficiente. Não é impressionante o suficiente para impactar alguém. Você compara sua jornada com testemunhos poderosos que você ouve e pensa que o seu não vale nada. Mas aqui está a verdade oculta. Deus não precisa que sua história seja espetacular. Ele só precisa que seja genuína. E muitas vezes é o testemunho simples, a mudança sutil, a transformação gradual que mais toca corações. Porque as pessoas se identificam com o real, não com o perfeito. Aquela pessoa que está passando exatamente pelo que você passou precisa ouvir seu testemunho, mesmo que pareça pequeno aos seus próprios olhos. Não despreze aquilo que Deus já fez em você. Não despreze aquele ato de obediência que ninguém vê. Aquela decisão de perdoar quando você tinha todo o direito de guardar rancor. Aquele momento em que você escolheu honestidade quando mentir seria mais fácil. Aquela vez que você serviu alguém sem nenhuma expectativa de reconhecimento. Aquele ato de generosidade que custou algo para você, mas foi feito em segredo. Nos bastidores da sua vida, onde só Deus está testemunhando, esses atos de obediência são sementes preciosas. Eles podem parecer invisíveis, podem parecer que não importam porque ninguém aplaudiu, mas Deus vê. E Ele está fazendo crescer algo lindo através daquela fidelidade escondida. E não despreze aquela semente de fé que ainda não germinou. Aquela promessa que Deus te deu, mas você ainda não vê nenhum sinal de cumprimento. Aquele sonho que Ele plantou no seu coração, mas parece estar adormecido. Aquela convicção de que Ele te chamou para algo, mas as circunstâncias ainda não se alinharam. Só porque a semente está debaixo da terra, não significa que ela está morta. Só porque você não vê crescimento na superfície, não significa que nada está acontecendo. Debaixo da terra, onde seus olhos não alcançam, Deus está operando. A semente está germinando. As raízes estão se formando. E no tempo certo, você vai ver o broto romper a superfície. Nada do que Deus planta é desperdiçado. Mas deixa eu fazer algumas perguntas que vão te ajudar a avaliar com honestidade onde você está nessa jornada. Você tem desprezado algo que Deus plantou em você porque parece pequeno demais? Olhe para o seu coração agora. Que dom, que chamado, que passo de obediência você tem ignorado porque aos seus olhos não parece grande o suficiente,
Porque aqui está o impacto dessa mentalidade. Quando você despreza o pequeno que Deus te deu, você está essencialmente dizendo que Ele deveria ter te dado algo maior. Você está questionando a sabedoria dele em começar pequeno com você. Mas e se aquele pequeno começo é exatamente o que você precisa nesta fase da sua jornada? E se Deus está te ensinando fidelidade no pouco antes de te confiar o muito? Você tem desistido porque não vê crescimento imediato. Essa é uma armadilha que pega muita gente. Você planta a semente, espera uma semana, 2 semanas, 1 mês, e como não vê nada acontecendo na superfície, você conclui que não deu certo e desiste. Mas crescimento do reino raramente é imediato. Ele segue um processo, um tempo, uma maturação que não pode ser apressada. E aqui está onde você precisa de paciência, de perseverança, de confiança de que Deus está operando, mesmo quando você não vê evidência externa. Quantas pessoas desistiram de uma semente um dia antes dela germinar? Quantas pessoas abandonaram uma promessa 1 mês antes dela se cumprir? Não seja essa pessoa. Se Deus plantou, confie que Ele vai fazer crescer. Nada do que vem dele morre enterrado. E aqui está uma das armadilhas mais destrutivas. Você tem comparado seu começo com o meio da jornada de outra pessoa? Você olha para alguém que está há 20 anos caminhando com Deus e compara a maturidade espiritual dessa pessoa com a sua que está começando agora. Você olha para o ministério que alguém construiu ao longo de décadas e compara com seu primeiro passo de obediência. E você se sente desanimado, inferior, como se você nunca fosse chegar lá. Mas você não está comparando maçãs com maçãs. Você está comparando uma semente recém-plantada com uma árvore totalmente crescida. E isso é injusto com você mesmo e com o processo de Deus na sua vida. Cada pessoa está numa fase diferente da jornada. E o que importa não é onde os outros estão. É se você está sendo fiel no lugar onde Deus te colocou agora. Deus não está pedindo que você seja onde fulano está. Ele está pedindo que você seja fiel com a semente que Ele te deu hoje. E se você fizer isso, você vai ver que o crescimento vem, no tempo certo, do jeito certo, de uma forma que glorifica a Deus e não alimenta seu ego. E agora vem a promessa que vai sustentar você nessa jornada. Se você plantar a semente, se você for fiel no pequeno, se você confiar no processo de Deus, o crescimento virá. Isso não é talvez, não é possivelmente, é uma promessa. O crescimento virá, mas não virá necessariamente no seu tempo. Virá no tempo de Deus, que é sempre perfeito, mesmo quando é diferente do que você esperava. Não virá necessariamente do seu jeito. Virá do jeito de Deus, que é sempre melhor do que você poderia ter planejado. E quando vier, quando você finalmente ver aquela semente que você plantou, transformada em árvore que dá abrigo, que produz fruto, que impacta multidões, você vai olhar para trás e agradecer a Deus por cada passo do processo. E aqui está uma revelação sobre como o reino se manifesta que vai mudar sua perspectiva. O reino de Deus não se manifesta com barulho, mas com poder. Não é sobre fazer propaganda, chamar atenção ou criar hype. É sobre transformação real. É sobre vidas sendo mudadas, corações sendo tocados e o caráter de Cristo sendo formado. E o reino não se manifesta com um tamanho impressionante de início, mas com crescimento sobrenatural ao longo do tempo. É gradual, profundo, consistente e sustentável. O grão de mostarda que você planta hoje pode se tornar a árvore que abriga multidões amanhã. Você não sabe o impacto eterno daquele pequeno passo de obediência que você está dando hoje. Não importa quão pequeno pareça seu começo. Não importa se você acha que o que tem é insuficiente. Deus vê, Deus valoriza e Deus faz crescer. Se você está plantando no reino de Deus e sendo fiel com o pouco que tem, prepare-se. O crescimento está vindo. Escreve nos comentários. Confio no processo de Deus. Se você chegou até aqui comigo, eu quero te dizer que isso significa muito. Essa mensagem sobre não desprezar o pequeno começo é algo que todos nós precisamos ouvir repetidamente, porque a tentação de desistir quando as coisas parecem insignificantes é real. E o fato de você ter permanecido até o final
Mostra que você está disposto a confiar no processo de Deus, mesmo quando ele é diferente do que você esperava. Isso revela um coração aberto para aprender e perseverar. Então deixe um comentário aí dizendo: não vou desprezar o pequeno para eu saber que você chegou até o final e que está comprometido a ser fiel com as sementes que Deus te deu. Eu leio cada comentário e me encorajo vendo que tem gente que está nessa jornada de confiar no tempo de Deus. Se esse tipo de ensinamento sobre o reino tem trazido esperança e clareza para a sua vida, se inscreve no canal. Toda semana eu trago conteúdos assim, explorando as parábolas e verdades de Jesus que vão fortalecer sua fé nos pequenos começos e nos processos longos. E se você sentiu que essa mensagem chegou na hora certa para você, clica no like. Isso me mostra que estamos caminhando juntos nessa jornada de confiar em Deus com os pequenos passos. E tem um vídeo aqui do lado sobre a parábola do fermento, a transformação invisível do reino, que complementa perfeitamente essa mensagem sobre como Deus opera no invisível. Clica e continua comigo por lá, porque a gente vai explorar ainda mais como o reino transforma de dentro para fora. Que o Senhor te dê paciência e fé para plantar as sementes pequenas e esperar pelo crescimento glorioso que só Ele pode dar. Graça e paz.